Olá, jovens, nós vamos fazer então a resolução dos exercícios do simulado. Vamos ao primeiro deles, o exercício número 5, que é um exercício bastante tranquilo, bastante fácil. Ele diz o seguinte: a fissão nuclear é o processo pelo qual um núcleo de número de massa grande se divide em dois fragmentos de números de massa comparáveis. Os núcleos com número de massa grande estão sujeitos à fissão espontânea com uma probabilidade muito pequena, mas sujeitos à fissão induzida artificialmente com uma probabilidade bem maior. Um exemplo de fissão acontece quando um próton com uma energia cinética, de 0,15 MeV penetra e é absorvido por um núcleo de lítio 7. O núcleo composto formado no processo contém 8 núcleos. Além disso, esse núcleo composto é instável e decai separando-se em dois fragmentos. Duas partículas alfa, cada uma com 2 nêutrons e 2 prótons, e uma energia cinética de 8,5 MeV. Uma vez que o próton incidente tinha uma energia cinética igual a 0,15 MeV, a energia cinética dos fragmentos da fissão é, portanto, muito maior do que a energia cinética da partícula que incidiu no processo. Ora, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando um processo de fissão nuclear, não é isso? Tá? Ele fala aqui que um próton, e esse próton que ele faz referência é esse hidrogênio aqui, tá? É bombardeado, é lançado sobre o átomo do lítio, e esse átomo de lítio transforma-se nesse núcleo composto. Como é que eu sei que o núcleo composto aqui é o berílio? Eu sei porque ele está falando que contém 8 núcleons. A única espécie química aqui que tem 8 núcleons. Núcleons é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons no núcleo do átomo, é o berílio. Então, o núcleo composto a que ele faz referência é o berílio. E esse berílio é instável, quer dizer, dura muito pouco tempo e decai, e transforma-se nesses dois átomos idênticos de hélio. Esse é o processo que está narrado aqui no exercício, no enunciado do exercício. Agora vamos ver as alternativas. Vamos lá. A letra A. A letra A está dizendo o seguinte: o núcleo composto referido no texto é uma estrutura atômica cuja existência ocorre por muito tempo. Ora, essa existência ela não ocorre por muito tempo. Está escrito aqui, o núcleo composto, que é o berílio, ele é o que? Instável e decai. Se ele é instável e decai, obviamente ele não pode durar muito tempo, portanto essa alternativa A ela é falsa. Letra B. Os 8 núcleos atribuídos ao núcleo composto, que é o berílio, são 4 prótons e 4 nêutrons. Vamos verificar realmente se são 4 prótons e 4 nêutrons. Ora, está aqui o berílio. Nós sabemos que, eu vou escrever aqui em cima, que o número de massa é número de próton mais o número de nêutrons. Ora, se eu quero saber o número de nêutrons, basta eu subtrair o número de massa do número de prótons, que eu conheço o número de nêutrons. Qual é o número de massa do berílio? 8. Tá? Qual é o número de prótons dele? 4. Então, 8 menos 4, quanto é que dá isso? Dá 4. Então, realmente, ele tem 4 prótons, tá aqui, e ele tem também o quê? 4 nêutrons. Portanto, a afirmação contida na letra B, ela é correta, então nós já temos a nossa alternativa. Mas como o nosso objetivo aqui é aprender e testar conhecimentos, vamos avaliar a letra C, D e E, porque elas estão erradas. Na equação não se observa o princípio da conservação da massa. Ora, como que na equação não se observa o princípio da conservação da massa? A massa é 1 aqui, a massa é 7, 1 mais 7, 8, conservou. A massa aqui é 8 e se decompõe em duas espécies químicas que têm 2 átomos, que têm cada um número de massa, uma massa igual a 4. Portanto, 4 mais 4, 8, 7 mais 1, 8. Portanto, houve sim a conservação da massa. A letra D, por que a letra D ela está falsa? O hidrogênio referido no texto como próton, que inicia a fissão, não poderia receber essa referência, pois possui no seu núcleo, além do próton, um nêutron. Ora, nós sabemos que o hidrogênio, ele não tem nêutron. O isótopo prótio do hidrogênio, 1 menos 1 vai dar 0, ele não tem nêutron, portanto a afirmação ali, ela é de fato uma afirmação falsa. E, finalmente, a letra E, no produto final da reação, temos 2 átomos isótopos isóboros entre si. Dá vontade de rir, não é isso? Por que dá vontade de rir aqui? Opa! Por que dá vontade de rir aqui? Ora, veja que
são dois átomos iguais, tá? Eles são dois átomos iguais. Eles não tem nada de, mas tem 2 e 2, tem 4 e 4, então isótopos e isóbaros ao mesmo tempo. De forma alguma, tá? Isso não é verdadeiro, essa afirmação é falsa, né? Então, vamos à resolução do próximo exercício, que é o exercício de número 6 do seu simulado. Bom, o exercício número 6, ele diz o seguinte: Thomson propôs seu modelo da estrutura de um átomo, segundo o qual os elétrons carregados negativamente estavam localizados no interior de uma distribuição uniforme de cargas positivas. Num átomo que estivesse no estado de energia mais baixa possível, os elétrons estariam fixos em sua posição de equilíbrio. Em átomos excitados, eles vibrariam em torno de suas posições de equilíbrio. Como a teoria eletromagnética prevê que um corpo carregado acelerado, tal como um elétron vibrando, emite radiação eletromagnética, ou seja, luz, foi possível entender qualitativamente a emissão dessa luz, né, dessa radiação que é a luz, por átomos excitados, ou seja, com energia, né, com base no modelo atômico de Thomson. Certo, correto. Ou seja, qualitativamente significa explicar da onde que vem a luz, e exatamente aquela experiência dos raios catódicos, né, que inclusive nós mostramos um vídeo para vocês em sala de aula durante a nossa teoria. Entretanto, o cálculo do espectro da radiação que seria emitida mostrou que o modelo não parecia ser capaz de conduzir a um acordo quantitativamente ao espectro observado experimentalmente. Ou seja, essa luz, ela certamente passou num espectro, né, num aparelho que vai fazer a separação nos seus componentes, que são de diferentes comprimentos de onda, e aqueles comprimentos de ondas registrados ali não conseguem explicar quantitativamente, não conseguem ser explicados pelo experimento de Thomson. Então, isso é o que está posto aqui nesse enunciado. Veja que é um enunciado que permite um bom entendimento para quem tem conhecimento. Tá? Tanto que, ainda no pedido do exercício, fala assim: em relação ao texto e com base nos seus conhecimentos, pode-se inferir que. Então, você vai responder com base no texto, mas também juntando a isso os seus conhecimentos. O modelo de Thomson teve pouca importância, pois pouco modificou o modelo de Dalton vigente à época. É falso. A mudança do modelo de Thomson em relação a Dalton foi muito grande, porque para Dalton o átomo era indivisível. E Thomson prova que o átomo é divisível. Existe uma massa positiva, né, que é uma região, repleta de partículas negativas, que é uma outra região. Então, eu tenho duas regiões definidas no átomo, então ele é divisível. Na letra B, apesar da dificuldade de se justificar quantitativamente, certo? O modelo de Thomson teve muita importância à época, certo? Pois representou uma mudança radical no conceito do átomo, certo? Uma vez que destruiu a ideia de que o átomo seria maciço. Ora, o jovem, ele não destruiu a ideia de que o átomo seria maciço. Ele destruiu a ideia de que o átomo seria o quê? Indivisível. Tá? Portanto, essa afirmação ela não é verdadeira, tem que prestar atenção na leitura. Letra C. O modelo atômico que sucede ao de Thomson é o de Rutherford, correto, que introduz a ideia de que o átomo é divisível. Não é o modelo de Rutherford que introduz a ideia de que o átomo seja divisível. É o modelo de Thomson. Está no enunciado. A leitura te permite essa conclusão. Tá? Então tem que prestar atenção, são falsas essas alternativas até agora. Na letra D nós temos o átomo de Thomson, a luz. No átomo de Thomson, a luz emitida é capturada por sua famosa experiência dos raios catódicos, correto? Ela decorreu da vibração dos elétrons que se encontravam imersos em uma grande massa positiva, está lá no enunciado, correto? Caracterizando assim a divisibilidade do átomo. Está aí, ó. O átomo ele é o quê? Divisível. Quem afirmou isso? Thomson. Portanto, essa letra B, essa letra D de dado aqui, é a nossa afirmativa correta. E a letra E tem que estar falsa. Segundo o modelo de Thomson, os elétrons têm carga negativa e se encontram localizados na eletrosfera. Né? Modelo de Thomson com elétrons localizados na eletrosfera, isso não existe. Né? Quem definiu essa localização do elétron foi Rutherford. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos seguir? Vamos ao exercício número 7.
aqui no exercício número 7, está dizendo o seguinte: o segundo postulado da teoria atômica, enunciado por Dalton em 1801, estabelecia que átomos de um mesmo elemento são semelhantes uns aos outros e iguais em peso. Por mais que, por mais de um século, essa concepção foi hegemônica entre os atomistas, ou seja, acreditava-se nisso, embora tenha sido superada devido ao trabalho de Aston. O texto acima revela uma importante descoberta atribuída a Francis William Aston, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1922, que contrariou o segundo postulado de Dalton. Sua contribuição permitiu que hoje conheçamos importantes conjuntos de átomos denominados. Então vejam só, o que foi que Dalton enunciou aqui no seu segundo postulado? Ele enunciou que átomos de um mesmo elemento são semelhantes uns aos outros e iguais em peso. Ora, isso durou quase um século, tá? Entre os atomistas. Mas Aston, quando descobre o quê? Descobre os isótopos. O que são os isótopos? Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas que tem massas diferentes. Tem o carbono 12 e tem o carbono 14. Tem o carbono de massa 12 e o carbono de massa 14. Né? Vamos escrever aqui, ó. Carbono de massa 12 e temos o carbono de massa 14. Eles são isótopos entre si, tá? Porque eles têm exatamente massas diferentes, embora sejam de um mesmo elemento químico. O número atômico deles é o mesmo, é igual a 6. Então o conceito de isótopos, né, que foi estabelecido por Francis William Aston, contrariou essa ideia, esse segundo postulado de Dalton, que vigorou por quase um século. Né? Então, não são isóbaros, nem isótopos, nem isoeletrônicos, muito menos isósceles, que eu coloquei aqui por falta de alternativa, tá bom? Muito bem, jovens, está aí o nosso simulado, uma prova fácil, um assunto fácil também, que colaborou. Na verdade, espero que você continue estudando e que você tenha ido muito bem, que você tenha acertado essas 3 questões, e nós ficamos por aqui até uma próxima oportunidade. Tchau.